Quando se encontraram, digam amém. Josué 1, 8 e 9, diz assim. Aliás, vamos ler do 6 até o 9. Diz assim: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai Santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra. Queremos te pedir que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite através da tua palavra. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu te peço, usa-me como teu instrumento, como teu vaso, em nome de Jesus. Coloca a tua palavra na minha boca e que teu Espírito fale através de mim, para que a tua igreja, para que o teu povo seja nessa noite edificado em nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua glória. Amém. Como se manter animado, animada? Como nós podemos nos manter animados, né? Nós estamos vivendo dias desafiadores, não é? Pega ali, John. Nós estamos vivendo dias desafiadores e às vezes parece que tudo está conspirando contra nós, né? Todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu sei que a vida, ela sempre teve desafios. A vida não é fácil, né? Viver é enfrentar desafios, é enfrentar lutas, é enfrentar pelejas, é enfrentar adversidades. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, desde o ano passado, um tempo bem atípico, as lutas se intensificaram de modo muito assombrosos, né? E nós somos desafiados em nossa fé em todo o tempo, porque nós estamos vendo pessoas próximas a nós, pessoas que nós amamos, pessoas queridas, partindo tão cedo, algumas ainda muito jovens. Temos visto, ouvido, né, falar de notícias ruins, de lutos, de sofrimento, de enfermidades, tantas coisas que vêm para tentar abater a nossa fé, para tentar nos desanimar. Com o servo de Deus, Josué, também não foi diferente. Ele estava vivendo uma fase muito desafiadora e muito difícil, porque quando Deus traz essa palavra para Josué, o momento que ele estava vivendo foi exatamente um momento de luto, porque o seu líder Moisés havia morrido, não é? E Josué foi um servo, foi alguém que estava ali auxiliando Moisés. Ele fez isso durante muitos anos da sua vida. Era realmente alguém que estava ao lado de Moisés. E Moisés foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, um grande líder da nação de Israel. E agora esse líder havia morrido. Então quando Deus começa a falar com Josué, a primeira coisa que Deus fala com Josué é sobre isso, sobre o fato de Moisés ter morrido. E o texto diz assim, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então quando é que Deus fala com Josué? Exatamente nesse momento que Josué está enfrentando um luto. Não só ele, mas toda a nação de Israel estava enfrentando luto pela perda de um grande homem de Deus, de um grande líder, que era Moisés. E que tempo nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo luto nacional, pela perda de tantas pessoas próximas a nós, e outras não tão próximas, que nesse tempo, infelizmente, partiram. Estamos vivendo dias desafiadores em que a nossa fé é testada, dias de crise nacional, crise econômica, e muitas vezes nós somos assombrados com o medo. Será que vamos conseguir vencer? Será que eu vou ter trabalho suficiente, recurso suficiente para o suprimento da minha família? São perguntas que vêm muitas vezes e que tentam abalar nossa fé, e que tentam nos desanimar.
e que tentam nos manter para baixo. Então nós vivemos dias assim, desafiadores. Paulo disse, por exemplo, que ele também viveu tempos assim. Houve momentos que ele se desesperou até da própria vida, diz o apóstolo Paulo. E isso pode acontecer com qualquer um. Mesmo nós, sendo servos de Deus, podemos enfrentar momentos assim, de extrema angústia, de extrema batalha, de extrema luta. A grande questão é, como é que em meio a essas turbulências todas, como é que em meio a todos esses vendavais, nós nos mantemos animados? Nós nos mantemos animados. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E uma coisa importante, queridos. Primeira coisa, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o primeiro passo para nos manter animados. Porque a fé, essa fé que nós temos no nosso Deus, ela é transcendente, ela é para além do aqui e do agora. Ela é para além desse momento que nós estamos vivendo. A fé sempre nos leva a olhar para o futuro com esperança. Observe que a Bíblia nos mostra que fé, amor e esperança estão entrelaçadas. Fé, amor e esperança, esses três elementos estão unidos, estão juntos. Então a fé nos faz olhar para o futuro com esperança. Por isso é importante que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Aqueles que têm fé em Deus, aqueles que creem no Senhor, enfrentando desafios, enfrentando lutas, enfrentando as adversidades, conseguem superar, conseguem olhar para o futuro com muito mais facilidade, com muito mais esperança do que aqueles que não têm fé. Porque aqueles que não têm fé, eles se desesperam. Mas aqueles que têm fé, apesar dessa luta, dessa adversidade, dessas circunstâncias todas que nós enfrentamos, nós conseguimos olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo em face da morte, há esperança para todo aquele que crê no Senhor. Amém? Há esperança para todo aquele que crê no Senhor. Então a primeira coisa, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Claro que esse relacionamento pessoal com Deus, ele passa por Cristo Jesus. Ele passa por meio de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa para ter um relacionamento pessoal com Deus, eu preciso crer no Salvador. Eu preciso crer em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que Cristo, o Senhor Jesus, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então aqueles que receberam Jesus, tornaram-se filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, João 10, 9, que Jesus ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento. Alimento espiritual. Ele é a porta de acesso a Deus, ele é a porta de acesso à vida eterna. Ele mesmo disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira coisa para ter um relacionamento pessoal com Deus, eu preciso crer no Salvador Jesus Cristo. Eu preciso passar por essa porta e continuar andando neste caminho que é Jesus. Amém? 1 Timóteo 2,5 ele diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se eu quero me manter animado, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. E o primeiro passo para ter um relacionamento pessoal com Deus, eu preciso depositar a minha confiança, a minha fé no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para o Pai, ele é o caminho para Deus. Amém? Mas além disso, o que eu como cristão posso fazer para ter esse relacionamento com Deus e me manter animado? Orar diariamente. Ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai continuamente. Orem continuamente. Nós precisamos desenvolver, criar esse hábito da oração. Queridos, quantos momentos eu já passei, momentos extremamente desoladores, momentos extremamente difíceis, de desânimo, de abatimento terrível. E o que me sustentou foi aqueles momentos na presença de Deus. Aqueles momentos de oração na presença do Senhor. Quantas vezes o coração abatido, machucado, ferido,
por conta de circunstâncias tão duras que enfrentei. E as mais duras sempre geralmente são as mais duras, são aquelas que a gente perde pessoas que a gente ama. Quando meu paizinho partiu para o Senhor, quando minha mãe partiu para o Senhor, quando minha vozinha partiu para o Senhor, em cada um desses eventos, foi tempo muito doído, muito doloroso, muito difícil. Muito doloroso. E, nesses momentos, o que me ajudava era estar diante do Senhor em oração. E às vezes eu não tinha nem palavras. Não saía palavras. Eu ia para a presença de Deus e não saía palavras. Apenas as lágrimas derramadas ali diante do Senhor. Apenas as lágrimas derramadas na presença. Por isso que Jesus nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que vê em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Observe que o texto não diz o teu pai que ouve, mas o teu pai que vê. Por quê? Porque às vezes você vai orar e você não tem palavras. Mas você está ali diante do Senhor. Seu coração está ali diante dele. Você dobra os joelhos ali e as palavras não fluem. Mas você está ali e ele está vendo você ali. As lágrimas descem. Vem gemidos, que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Ou seja, gemidos que as palavras humanas não conseguem expressar. E você derrama o seu coração, você chora, às vezes soluça, mas as palavras não saem. O Senhor vê. E o Senhor que vê em secreto, Ele te recompensa. E uma dessas recompensas que vem é que você é renovado, animado na presença dEle. E quantas vezes estive orando diante do Senhor, e aparentemente a circunstância não foi alterada, não foi mudada. Mas quando eu saí daquele momento de oração, eu me sentia um outro homem, uma pessoa totalmente renovada, fortalecida pelo Senhor. Eu me sentia uma pessoa nova no Senhor. Por quê? Porque naquele momento de oração, eu fui renovado. Amém? Eu fui ministrado pelo Senhor. Então, ore a Deus diariamente. Crie o hábito da oração. Não deixe para orar apenas quando você sentir vontade. A oração é uma disciplina espiritual. É uma disciplina. Imagine você que trabalha, se você for trabalhar só quando sentir vontade. Não é verdade? Nem sempre você está com vontade. Você que está aí se exercitando, malhando. Imagine esse tempo agora tão frio. Começou a esquentar ontem, né? Mas até ontem estava muito frio. E quem vai para a academia, quem tem o hábito de malhar, com frio, com chuva, com calor, em todo tempo malha. Tem gente que acorda cedinho para malhar, acorda às 5 da manhã para estar na academia. Maravilha, maravilhoso. Só que nós temos que ter a mesma disciplina para as coisas espirituais. Nós temos que ter a mesma disciplina que nós temos para as coisas físicas, nós precisamos tê-la para as coisas espirituais. Então não ore só quando você, eu não estou com vontade de orar. Só quando você sente vontade. Eu não estou com vontade de orar hoje. Não, ore mesmo sem sentir vontade. E a vontade começa a aparecer quando você ora. Mas se as palavras não saírem, não pense que a oração é só palavras. Até o momento que você se separa para estar ali diante do Senhor, Deus recebe como oração. Ele vê, Ele te recompensa. Amém? Então crie o hábito da oração. Crie o hábito de cantar para o Senhor, de cantar para o Espírito Santo. Já diz o ditado que quem canta os seus males espantam. Não é verdade? Então se você está desanimado, em disciplina, por disciplina e fé, comece a cantar para o Senhor. Mas pastor, eu não estou sentindo vontade de cantar, eu estou tão triste, estou tão abatido. Cante por fé. Mesmo que você não sinta vontade, mesmo que o seu coração esteja quebrado, cante por fé. Cante por fé. E eu falo isso por experiência própria. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando meu pai morreu. Naquele momento que eu recebi a notícia junto com a minha família, eu reuni minha mãe, minhas irmãs e as pessoas próximas a nós que estavam ali. E nós começamos a cantar. Eu disse, nós vamos louvar ao Senhor. E nós começamos a cantar. E olha que foi um momento muito difícil, porque meu pai não estava doente, nada disso, foi um acidente. Foi muito difícil aquele momento. Ele estava bem, saiu de viagem bem, e infelizmente nós recebemos aquela notícia. Mas eu decidi naquele momento, no momento mais difícil da minha vida, cantar ao Senhor. E a música que eu cantei eu nunca me esqueço. Não saiu nunca mais da minha mente. A letra diz, te louvarei, não importam
as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Então, quando você está abatido, quando você está se sentindo desanimado, uma coisa importante que você pode fazer é cantar para o Espírito Santo, cantar para o Senhor. A Bíblia nos fala em Tiago 5, versículo 13, está alguém contente? Cante louvores. Mas pastor, eu não estou contente. Mas quando você canta, você ministra essa alegria do Espírito Santo ao seu coração. Em fé, você canta e você recebe forças novas, você recebe um ânimo novo. A Bíblia diz em Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabe, a Bíblia nos fala de Paulo e Silas. Eles estavam em um momento extremamente desafiador, difícil, estavam presos. Qual foi o crime que Paulo e Silas cometeram? Pregar o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho. E por pregar o Evangelho, eles foram presos. Foram lançados na prisão. Eles apanharam. As costas deles estavam cortadas dos chicotes dos algozes. Mas eles tiveram uma decisão. A decisão de não murmurar. A decisão de não reclamar. Porque eles poderiam dizer assim, puxa vida, nós estamos pregando o Evangelho, servindo a Deus, vivendo uma vida santa. Como é que Deus nos permite ser presos injustamente? Como é que Deus nos permite ser humilhados dessa forma? Como é que Deus nos permite ser chicoteados, apanhar injustamente? Não, eles não reclamam, não murmuram. A Bíblia diz que eles começam a louvar a Deus. Atos 16, 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam. O que eles fizeram? Cantaram a Deus. No momento que eles estavam se sentindo abatidos, angustiados, presos, eles louvaram a Deus. E Deus mandou a resposta. As prisões foram abertas e naquela noite, em consequência daquele louvor, daquele tributo de adoração que Paulo deu na sua dor a Deus, Deus enviou um terremoto, abriu as prisões e a consequência disso foi uma família inteira que foi salva, a família do carcereiro. Amém? Então é importante que você ore, que você cante ao Senhor, para que você se mantenha animado. Outra coisa importante também nesse relacionamento com Deus é que você ouça a voz de Deus por meio da meditação na palavra. Então olha só, relacionamento com Deus é a primeira coisa que te mantém animado. Como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Primeiro eu preciso ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ok? Eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Ok, glória a Deus por isso. Mas o que eu preciso fazer? Ter uma vida de oração. O que mais? Ter uma vida de louvor e adoração a Deus. O que mais? Eu preciso aprender a meditar na palavra de Deus diariamente. Por que muitos de nós cristãos, temos estado tão cheios de milindres? A gente vive num tempo, e o povo hoje está muito melindroso, os crentes estão tudo melindroso. Se ofendem com muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Por quê? Falta o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras. Por que muitos crentes estão cheios de milindres? Porque falta o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras. Porque quando a gente começa a meditar nas Sagradas Escrituras, o Senhor vai falando conosco, vai nos ministrando, vai nos renovando, vai animando o nosso coração, animando, curando a nossa alma, curando as nossas feridas. Então a gente faz uma transição e deixa de ser almático para se transformar em pessoas mais espirituais. Observe que Paulo está falando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de meninice, uma igreja menina. Eu falei sobre isso aqui no domingo à noite, quando falei sobre a ceia do Senhor. Amém? Uma igreja carnal, uma igreja que ainda estava transitando na carne. Agora, muitos cristãos hoje não são mais carnais, mas são almáticos. Ou seja, vivem na dimensão das emoções, da alma, do sentir, do que sente. São movidos por sentimentos, são movidos por emoções. Agora, quando você começa a dedicar tempo
nessas disciplinas espirituais de oração, louvor e meditação na palavra, principalmente meditação na palavra, quando você começa a dedicar tempo nisso, você se transforma em uma pessoa madura, em um crente espiritual. E consequentemente você recebe ânimo espiritual, ao ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Por exemplo, quando Josué estava desanimado, no texto que nós lemos, o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele. E uma das ordens que Deus deu para ele, no versículo 8, foi: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Deus sabia que para ele se manter animado no meio das guerras, no meio das batalhas, porque Josué teria uma batalha imensa pela frente, guerras imensas pela frente, para conquistar a terra que Deus havia prometido, para levar o povo até o outro lado do Jordão e conquistar aquele território de Canaã. Ele teria que vencer muitos inimigos. E Deus sabia que ele poderia ficar desanimado. E Deus disse para ele: medita na palavra de dia e de noite. Quer se manter animado? Medita na palavra de dia e de noite. Quando eu medito na palavra de Deus, minhas forças são renovadas. Quando eu medito na palavra de Deus, eu recebo um ânimo novo, eu recebo um novo vigor, eu recebo uma nova unção sobre mim. Então, quando você medita na palavra de Deus, você é renovado. Todos nós enfrentamos lutas, adversidades, pelejas, desafios, uns maiores do que outros, uns em um tempo, outros em outro tempo, mas todos nós enfrentamos. O crente é assim: ou ele saiu de uma prova, ou ele está passando por uma prova, ou ele está prestes a entrar numa prova. Não tem jeito, meu irmão. Ou você acabou de sair de uma provação, ou você está vivendo exatamente nesse momento em uma provação, ou você está prestes a entrar em uma. Isso é a vida. E nós precisamos nos manter animados, e uma das maneiras é meditando na palavra de Deus todos os dias. Amém? Medita na palavra de Deus todos os dias, ouve a voz de Deus todos os dias, e isso vai manter você animado. Você recebe esse sopro de vida do Espírito Santo. Amém? Josué 1, verso 9. Quando você medita na palavra, quando você ouve também a pregação do Evangelho, isso renova você, isso mantém você animado, isso abençoa muito você. Amém? Eu estava conversando com uma irmã alguns dias atrás. Ela disse para mim que sempre ouve as mensagens gravadas, né, que ficam gravadas aqui no Facebook, e também fica gravadas no YouTube, as nossas mensagens. E ela disse que enquanto ela está fazendo uma coisa, ela deixa a mensagem lá tocando, quando ela está fazendo seus afazeres, e ela vai ouvindo a palavra, a pregação da palavra. Isso é maravilhoso, também anima você. Você recebe instrução, você recebe força, você recebe ânimo novo. Amém? Enquanto você está lá fazendo outras coisas, você está ali ouvindo uma pregação, por exemplo, a pregação que nós ministramos aqui. Então isso vai abençoar muito você. Então medite na palavra de Deus de dia e de noite. Você vai receber força, você vai receber ânimo, você vai receber instrução. Amém? O Senhor vai falar ao teu coração de forma muito preciosa, e isso vai te animar. A palavra de Deus tem um poder de nos manter animados. Segunda coisa, primeira coisa é ter um relacionamento com Deus, por meio de Cristo, da oração, por meio do louvor e da meditação na palavra. Segunda coisa, se você quer se manter animado, pare de ficar ouvindo notícias ruins. Pare de ficar ouvindo notícias ruins. Como é que nós vamos nos manter animados se nós estamos o tempo todo ouvindo notícias ruins? A gente acorda e está ouvindo notícias ruins. A gente passa o dia ouvindo notícias ruins. A gente vai dormir ouvindo notícias ruins. Como é que a gente vai se manter animado? Não. A notícia ruim, ela provoca medo. A notícia ruim provoca pânico. A notícia ruim, ela arranca o teu sono, provoca insônia. A notícia ruim gera taquicardia, você fica com o coração acelerado. Gera ansiedade. Tudo isso a notícia ruim faz. Ah, pastor, mas eu tenho que me manter informado. Precisa você ficar o tempo todo ouvindo notícias ruins. Não faça isso. Não vai trazer benefício nenhum para você. Principalmente essas notícias sensacionalistas que esses repórteres fazem todo o sensacionalismo em cima de uma notícia. Às vezes uma noticiazinha de 1 minuto vai parar com 10, 20 minutos, porque eles ficam ali
repetindo aquela mesma cena, aquele mesmo evento, e aquilo vai entrando na sua mente e vai provocando medo, pânico, insônia, ansiedade e desânimo. Por que tem muitos crentes que estão desanimados? Porque em vez de ficar lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a Deus, fica em rede social o tempo todo, fica se alimentando de notícia ruim o tempo todo, fica se alimentando de coisa que não convém o tempo todo. Em vez de você ficar gastando tempo demais, desnecessário, em redes sociais ou ouvindo notícias ruins, vá meditar na palavra de Deus. Vá se encher da palavra, porque é assim que você se mantém animado. É um conselho que eu estou lhe dando. Amém? Agora você segue esse conselho ou não. Mas os resultados de você seguir esse conselho será bênção para a sua vida. E se você não segui-lo, você pode experimentar desânimo constantemente. Ok? Então pare de estar ouvindo notícias ruins. A Bíblia nos fala, no capítulo 13 e 14 do livro de Números, que o povo de Israel ouviu o relatório negativo daqueles 10 espias. Você se lembra disso? Moisés mandou 12 espias espionar a terra. 12 espiões, né? Vou usar a linguagem que a gente conhece, que talvez muitos não sabem o que é espia. Espia, na verdade, são espiões. Essa linguagem você conhece. Os 007, né? Moisés mandou 12 espiões à terra de Canaã para espionar a terra. E eles passaram um período lá, e quando eles voltam, a Bíblia diz que somente Josué e Caleb tiveram um espírito nobre, de dizer, não, a terra é boa, Deus já nos dá essa terra, o Senhor é conosco. Mas 10 espiões, 10 espias, começaram a falar um relatório negativo para o povo, começaram a desanimar o povo, dizendo, olha, a terra realmente é boa, mas lá tem gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes, e nós mesmos nos sentimos como gafanhotos diante deles. Então, nós seremos massacrados, nós não iremos conquistar a terra. E eles começam a falar tantas notícias ruins, tantos relatórios ruins, e o povo vai ouvindo aqueles relatórios, aquelas notícias ruins, e a Bíblia diz que o povo fica tão desanimado que o povo deseja voltar para o Egito, deseja retroceder para o Egito. Por quê? Porque eles ouviram tanto aqueles relatórios negativos, e você não ouve, você não lembra. Se eu perguntar aqui para você, como é o nome de um dos 10, você não lembra. Nem eu lembro. Para eu saber, eu tenho que consultar lá na Bíblia, porque eu não lembro. Eu não lembro. Eu já li essa história várias vezes, mas não lembro de cabeça o nome de nenhum dos 10. Agora, Josué e Caleb eu não esqueço. Josué e Caleb a gente não esquece. Por quê? Porque eles tiveram um espírito diferente. Porque eles estavam ali recebendo a palavra de Deus, e mesmo diante do desafio, eles disseram, Deus vai nos dar a conquista dessa terra. Então, quando você fica ouvindo relatórios negativos, quando você fica ouvindo notícias ruins o tempo todo, quando você é viciado em se alimentar de notícias ruins, você começa a ficar desanimado, apavorado, assustado, com medo de tudo. Isso adoece você, abaixa o seu sistema imunológico, você fica mais suscetível a enfermidades. Por quê? Porque você começa a ficar desanimado. E o que acontece nas suas emoções e na sua alma pode também afetar o seu corpo. A ciência já valida isso, né? Inclusive chama essas doenças de doenças psicossomáticas, que são doenças físicas que têm uma origem em emoções doentias. Ou seja, emoções tóxicas podem gerar adoecimento físico também. Isso é tão normal que, se você ficar preocupado demais, um dos primeiros sintomas que você sente é o quê? Dor de cabeça, que é uma dor física. Você sentiu aquela dor de cabeça por quê? Porque você ficou muito preocupado. Se ficou muito preocupado, muito ansioso, você pode ter o quê? Uma pressão alta, a pressão pode subir. A glicemia pode subir. Olha só, coisas físicas, você pode ter reações físicas que teve origem em uma emoção ruim. Então tem muitas pessoas que vão ouvindo notícias ruins o tempo todo, e vão vendo aquelas cenas de acidente, de assaltos, de morte, e agora com essa questão da Covid, vai ouvindo muitos casos. E o que acontece? A pessoa começa a ficar desanimada, abatida, ansiosa, né? É depressiva.
Aí agora tem essa questão da mutação do vírus. Uma variante, as pessoas ficam aí, a variante delta, a variante não sei o quê, e já ficam apavoradas. Eu não estou dizendo que não há essa realidade, ela existe. Ok? Mas nós não precisamos, não podemos ficar nos alimentando o tempo todo dessas notícias, porque isso vai trazer consequências para a nossa alma, para o nosso interior. E resulta em adoecimento emocional. E pode até resultar em adoecimento físico também. E pode nos manter desanimados. Por isso, a primeira coisa para você vencer o desânimo é ter um relacionamento pessoal com Deus. Segunda coisa, pare de estar ouvindo notícias ruins. Pare de estar ouvindo notícias ruins. Amém? Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus. Tem pessoas que são viciadas em consumir notícias ruins. Assim como tem gente que é viciada em álcool, como tem gente que é viciada em jogos, como tem gente que é viciada em drogas, como tem gente que é viciada em cigarros, assim como tem gente que é viciada em pornografia, tem gente que é viciada em consumir notícias ruins. Tem gente que é viciada em consumir notícias ruins. Consumir, compartilhar também. E ela fica insistindo para compartilhar essas notícias. Eu lembro de um parente meu, né? E aí eu fui lá na cidade onde ele morava, e tinha acontecido de alguém, conhecido dele lá, ter tirado a própria vida, né? Colocou uma forca, uma corda e tirou a própria vida. E ele estava com a foto, essa cena lá no celular dele, né? E contou o caso para mim, eu falei, rapaz, que pena, que coisa, né? E foi ser com ele. Ele disse, você quer ver aqui? Eu tenho uma foto aqui no celular. Não, eu não quero ver não, eu não gosto dessas coisas não. Não, rapaz, eu vou te mostrar aqui. Eu falei, rapaz, não quero ver não. Eu prefiro não ver. Pastor, o senhor tem medo? Não, não é que eu tenho medo. Eu simplesmente não quero estar enchendo a minha mente com essas cenas, somente isso. Entende? Eu entendo que eu preciso proteger a minha mente, que eu preciso blindar a minha mente. Então, quanto mais cenas e coisas ruins na minha mente, quanto menos, eu tiver, melhor. Então eu evito, porque aquilo que você coloca diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, vai entrar na sua mente. Os seus 5 sentidos, seus olhos, sua visão, seu olfato, seu paladar, seu tato, sua audição, os seus 5 sentidos são as janelas da sua alma, são as janelas da sua mente, são as portas da sua mente. Tudo aquilo que você toca, sente o cheiro, tudo aquilo que você sente o sabor, o gosto, tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que você vê, vai entrar na sua mente, vai ser registrado na sua mente. Por exemplo, quando você sente um cheiro específico, você lembra de pessoas, você lembra de eventos. Por exemplo, se você foi em um velório e tinha lá uma flor específica, com um cheiro específico, todas as vezes que você sente aquele cheiro daquela flor, você se lembra daquele velório ou você se lembra de velório. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, os 5 sentidos são as janelas da sua alma. O que acontece? Por isso eu não queria ver aquela cena. E ele ficou insistindo ali comigo, eu falei, não, rapaz, eu não quero ver, obrigado, mas eu não quero ver. Aí tudo bem, a gente começou a conversar, e ele começou a conversar de outra coisa, né? E eu me distraí, porque eu imaginei que ele já tinha esquecido aquela história, e ele começou a falar de outra coisa, e começou, olha, tem umas fotos aqui de um negócio, uma outra situação, o rapaz mesmo aí me mostrou. Aí daqui a pouco ele, olha aqui o que eu te mostrei, o que eu te falei, olha o cara aqui. Eu falei, rapaz, não te falei que eu não queria ver isso, velho. Rapaz, você é fogo, viu? Então tem gente que além de consumir, ela tem prazer de que os outros consumam também. Ela tem prazer de passar aquelas notícias ruins para os outros também. Você só vai me ver compartilhando coisas boas. Notícias boas. Amém? Porque nós somos chamados para compartilhar boas notícias. Boas notícias. Por que as pessoas estão tão desanimadas? Por que as pessoas estão tão desesperadas? Porque estão se alimentando o tempo todo de notícias ruins. Eu não estou dizendo que a gente vai negar a realidade. Não é isso. A realidade precisa ser enfrentada com graça, com fé, com oração. Amém? Com pés no chão, com firmeza.
mas a gente não precisa se alimentar de notícias ruins o tempo todo, porque senão, aquele problema que já é real, ele vai ficar maior do que já é, ele vai ser aumentado, vai ficar maximizado. É como se diz o ditado, se faz uma tempestade num copo d'água, ok? Então, se já existe um problema e você fica alimentando a sua dúvida, a sua descrença, mais ainda, aquele problema tende a aumentar muito mais. Então, se você quer se manter animado, além de ter um relacionamento pessoal com Deus, você precisa evitar ouvir notícias ruins, se alimentar de notícias ruins. E, terceiro, nós precisamos alimentar os nossos sonhos, os sonhos que o Espírito Santo nos deu. Os sonhos que o Espírito Santo nos deu. Nós precisamos continuar sonhando. Pastor, como sonhar em um tempo desse? Como sonhar em um tempo como esse? Continue sonhando, porque o seu futuro está nas mãos do Senhor. É Ele que determina o meu futuro e o seu futuro, amém? Olha o que a Bíblia nos diz em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Então observe que Deus está dizendo que até os velhos teriam sonhos. Quando o Espírito vem sobre alguém, até os velhos têm sonhos. E os jovens têm visões. Agora é interessante isso, né? Porque geralmente, o que as pessoas de idade, elas estão mais focadas? No futuro ou no passado? Geralmente é mais no passado. Porque elas pensam assim, eu não tenho muito futuro pela frente. Né? Uma pessoa de 90 anos, de 80 anos, ela diz assim, se eu viver muito mais agora é 10 anos, 5 anos, 15 anos. Então não tenho muito. Então, muitas pessoas de idade, elas não conseguem vislumbrar muita coisa do futuro. Então elas se alimentam das suas memórias. Elas se alimentam do seu passado. Mas o texto diz que quando o Espírito Santo vem, até os velhos terão sonhos. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então é possível, queridos, alimentar esses sonhos por meio do Espírito Santo. O pastor César, ele disse que sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala por meio de sonhos e visões. Eu não estou falando do sonho de dormir e você sonhar. Não é esse sonho que eu estou falando. Eu estou falando do sonho de você ter algo que você idealiza, que você sonha, que você almeja em Deus quanto ao seu futuro. Continue sonhando. Tenha sonhos para a sua família, tenha sonhos para os seus filhos, tenha sonhos para o seu casamento ou futuro casamento, tenha sonhos para a sua célula, tenha sonhos para a sua igreja, tenha sonhos para a nossa nação. Mas no contexto tão difícil como esse que nós estamos vendo, pastor, sonhe e ore. Deus é quem faz essas coisas acontecerem. Amém? Nós não podemos fazer os nossos sonhos acontecerem, mas Deus pode. Então continue sonhando. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então é Ele que vai dar a resposta, mas a gente tem que sonhar. A gente tem que planejar, tem que sonhar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Então, se você quer se manter animado, renovado, alimente estes sonhos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, não há nada impossível para Deus. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus em suas promessas. Não há nada impossível para Deus. Então alimente esses sonhos, porque o meu Deus, o seu Deus, pode torná-los realidade. Sonho de ver a sua família toda na casa de Deus, sonho de ver a sua família inteira servindo a Jesus, sabe, salva em Cristo Jesus, é um sonho nobre, é um sonho maravilhoso. Você não pode passar por essa vida sem sonhar em ver a sua família aos pés de Cristo. Eu sonhei com isso e Deus me deu essa bênção, de ganhar toda a minha família para Jesus. Qual é a promessa da palavra? Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, sonho de ver uma família salva, sonho de ver os filhos rendidos ao Senhor Jesus, sonho de ser poderosamente usado por Deus. Olha que sonho maravilhoso. Eu quero ser usado por Deus. Quero que Deus me use para que através da minha vida, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens, muitos empresários conheçam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eu quero ser usado por Deus. Olha que sonho poderoso que você pode nutrir no seu coração. O sonho de ter uma célula abençoada e frutífera, de ver a sua célula crescendo e se multiplicando. O sonho de realizar grandes coisas para Deus. O sonho de ver Jesus voltar e estabelecer o seu reino. São todos estes sonhos. Sonho de construir a sua casa própria, sonho de adquirir o seu carro, sonho de cursar a universidade, o curso que você tem sonhado. São sonhos que você pode ter e alimentar para a glória de Deus e para ser usados com propósitos santos. Amém? Então sonhar é como tirar uma fotografia do seu futuro. A Bíblia nos fala que Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 1 a 6, Abraão estava meio desanimadinho. Vamos ver, Gênesis 15? Porque ele ainda não tinha filhos. E Deus fez Abraão sonhar. Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 6. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 15, Lari, verso de número 1 a 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa começo, ok? A palavra Gênesis significa começo ou princípio. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, ou seja, não tenha medo. Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para